Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Este é mais um episódio da nossa série sobre o Pai Nosso, a mais perfeita das orações. Nós estamos meditando a cada vídeo um dos pedidos do Pai Nosso. E cada pedido do Pai Nosso nos traz uma revelação profunda de Deus para a nossa vida, uma mensagem do Senhor para o nosso cotidiano. Seja muito bem-vindo. Eu peço a você que comente aqui no YouTube a palavra que tocou o seu coração ao longo deste vídeo. Também que você possa se inscrever neste canal para que você possa receber com frequência as mensagens, as formações que aqui estão sendo postadas. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, neste quinto vídeo, nós vamos meditar sobre o pedido: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Este pedido é muito importante. Ele está praticamente no coração da oração do Pai Nosso. O Catecismo vai nos falar sobre este pedido nos números 2822 até o número 2827. Começo pelo número 2825, quando a Igreja nos ensina que Jesus, sendo filho, ele aprendeu o que significa a obediência por aquilo que ele sofreu. Com maior razão, nós, criaturas e pecadores, que nos tornamos nele filhos adotivos, pedimos ao nosso Pai que una a nossa vontade à de seu Filho, para realizar sua vontade, seu plano de salvação para a vida do mundo. Somos radicalmente incapazes de fazê-lo, mas unidos a Jesus e com a força de seu Espírito Santo, podemos entregar-lhe nossa vontade e nos decidir escolher o que o seu Filho sempre escolheu: fazer o que agrada ao Pai. Meu irmão, minha irmã, quando nós vemos a vida de Jesus, de fato nós vemos a confirmação desta palavra. Ele aprendeu o que significa a obediência. Lá no Getsemane, ele rezou: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele morreu, ele se fez obediente e obediente, vejam, até a morte de cruz. Ele pagou todo o preço e um alto preço pela sua obediência ao Pai. Será que nós estamos também dispostos a obedecer a Deus como Jesus obedeceu até o fim, até a morte e morte de cruz? Eu gosto muito de um ensinamento de São Basílio, que ele vai diferenciar 3 tipos de obediência a Deus. Existem aquelas pessoas, diz ele, que obedecem a Deus por interesse, para receber uma graça, para receber uma bênção. São aquelas pessoas que procuram a igreja somente quando precisam de um milagre. É a obediência por interesse. Tomemos cuidado com esta obediência, meus irmãos, ela pode nos enganar. Existe um segundo tipo de obediência, que ele vai dizer que é a obediência por medo. Ter medo de Deus, ou medo até mesmo de uma condenação eterna, medo do inferno, medo de um castigo. Esta obediência também não agrada a Deus. É a obediência dos escravos, e nós não somos escravos, porque o Espírito clama em nós, Abá, Pai. Nós recebemos este dom maravilhoso no batismo da filiação divina, somos filhos no Filho. Agora, o terceiro tipo de obediência é a que nós devemos abraçar no nosso dia a dia. É a obediência por amor.
por amor, porque eu amo a Deus, porque eu me sinto amado por Ele, eu o obedeço de todo o meu coração. Eu vivo a sua palavra, eu vivo o Evangelho, eu sigo os mandamentos da igreja, sigo os mandamentos da lei de Deus, procuro ser uma pessoa boa, fiel, orante, trabalhadora, dedicada, perseverante. Tudo por amor. Como a gente canta, tudo por causa de um grande amor. Esta é a obediência que Jesus viveu em relação ao Pai e deve ser a obediência que nós, filhos, devemos viver em relação a Deus, que também é nosso Pai. Agora, quando nós falamos em obedecer à vontade de Deus, o Catecismo, lá no número 2826, diz algo bem interessante. Pela oração, podemos discernir qual é a vontade de Deus e obter a perseverança para cumpri-la. Jesus nos ensina que entrarmos no reino dos céus, para entrarmos no reino, não basta a força das palavras, mas é necessário pôr em prática a vontade do Pai que está nos céus, como está em Mateus 7, 21. Queridos irmãos e irmãs, qual é o caminho então para a gente conhecer a vontade de Deus para a nossa vida? O caminho é a oração. Rezar, silenciar o coração e dizer para o Senhor: fala, Senhor, que o teu servo te escuta. Então o discernimento começa na oração. Mas a oração não é apenas para o discernimento. A oração também é para a gente obter a força para cumprir esta vontade de Deus no nosso dia a dia. Para nós sermos perseverantes na vontade de Deus. Vontade de Deus que muitas vezes exige de nós sofrimento, sacrifício, renúncia, dor, lágrimas, angústia, medo, insegurança. Exige muito de nós. Exige até mesmo a doação da própria vida. Mas quando nós somos homens e mulheres de oração, nós obtemos então a força para sermos fiéis a Deus. Por mais que nós tenhamos que pagar um alto preço por isso, por mais que doa em nós, nós seremos fiéis porque somos homens e mulheres de oração. O grande inimigo, ou a grande inimiga da vontade de Deus, a gente pode dizer que é a vontade própria. É querer demais, é colocar sempre na frente a nossa vontade. Isso atrapalha muito o nosso caminho de santificação, meus irmãos. É necessário renunciar à vontade própria e querer somente aquilo que Deus quer, por mais que nos custe. Mas com o tempo, nós vamos compreendendo que o melhor para nós não é a vontade própria, mas é a vontade de Deus. E o que é a vontade de Deus, Padre? A vontade de Deus, nos ensina o Catecismo, é tudo aquilo que nos acontece. De bom, louvado seja Deus, mas também de ruim, louvado seja Deus. Porque todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Que Deus possa te abençoar para que você trilhe o caminho da vontade de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuamos no próximo episódio meditando sobre o pão nosso de cada dia. Nos dai hoje. Até lá, se Deus quiser.